Os Lusíadas, Canto 3. Grupo: Luísa, Helena, Sofia Salvadori, Manuela e Júlia. Turma 105. O canto 3 de Os Lusíadas inicia na cidade de Melinde, quando Vasco da Gama invoca Calíope, a deusa da poesia épica, para que ela o inspire com a sua divina voz e ajude a contar suas glórias para o rei de Melinde. Logo depois disso, ele informa então que começará falando sobre a Larga Terra, se referindo à Europa. Então conta sobre alguns países como a Itália, que em suas palavras tem a soberba Veneza no centro, a nobre Espanha e vários outros até finalmente iniciar a história da sua amada terra Portugal. Em seguida, Vasco da Gama passa a contar a história das dinastias portuguesas, começando com a de Henrique de Borgonha, que devido à sua bravura durante a guerra conquistou a confiança do rei da Espanha e ganhou então como recompensa a posse de terras e a mão da sua filha ilegítima Teresa. Desse casamento nasceu Afonso Henriques, que herdou o nome de seu avô e perdeu o pai aos 3 anos. Então logo que ele atingiu a maior idade, se viu pronto para assumir a liderança do reino, porém a ideia não agradou muito a sua mãe, que até então estava como regente. Henrique Afonso, por sua vez, não aceita a dominação da mãe, vai atrás de seus direitos e mata Teresa. O rei Afonso VII de Leão decide vingar a morte da irmã Teresa e cerca o príncipe português. Henrique Afonso então é obrigado a reconhecer a supremacia do monarca hispano, mas consegue que o inimigo levante o cerco, prometendo-lhe vassalagem, pois Egás Muniz, fidalgo luso, oferece-se como fiador dessa promessa. Não tendo sido cumprida pelo príncipe, Henrique Afonso apresenta seu monarca Afonso VII. Em seguida, Vasco da Gama narra a Batalha de Aurique, na qual Henrique Afonso e o exército lusitano luta contra o mouro que habitava as terras. Afonso estava muito preocupado com essa batalha, pois 5 reis mouros são os inimigos e para um só português 100 mouros haveria, até que Deus aparece para ele em sonhos, encorajando-o para a batalha. Auxiliado por forças divinas, a batalha irrompe e o português consegue derrotar o grande exército mouro. Alguns caem meio mortos e os outros vão à ajuda convocando Alcorão. Esta vitória foi tão importante que Henrique Afonso modifica o brasão português. O canto segue mostrando as conquistas do rei Afonso Henriques, o grão-rei incansável, cuja usança era andar sempre terras conquistando. Porém, acontece uma grande reviravolta. O fato de Afonso Henriques ter matado sua mãe faz com que ele, mais cedo ou mais tarde, sofra as consequências. O bem-aventurado rei acaba sendo vencido e preso pelo exército dos leoneses. Sancho, filho de Henriques, vai lutar para tirar o pai da prisão, mas é cercado em Santarém. O pai, sabendo disso, consegue fugir da prisão e salvar o filho em Santarém. Após Afonso Henrique ter salvo seu filho, o mesmo vem a falecer. A partir deste momento, Vasco da Gama começa a listar a longa linhagem de reis até chegar a Afonso IV. Ele começa relatando a morte de Sancho, logo depois assumindo o trono seu filho, Afonso II. Logo em seguida já é relatada a morte de Afonso II e a posse do trono por Sancho II. Sancho II é descrito no conto como manso e descuidado, porém o texto também afirma que ele não era tão desonesto quanto Nero, nem tão mau quanto Heliogábalo e nem tão mole quanto Sardanápolo. Após ele, seu filho, Dom Afonso III, também conhecido como o Bolanhês, assume o trono. Logo após seu falecimento, seu filho, Dines, assume e, abre aspas, com esse o reino próspero floresce, já alcançada a paz e a aura divina, em constituições, leis e costumes, fecha aspas. O filho de Dom Dines que assume o trono após sua morte é Dom Afonso IV. É no canto do reinado de Dom Afonso o Grande que vão surgir mais alguns episódios importantíssimos. O primeiro é um episódio lírico em que a filha de Dom Afonso IV roga ajuda deste para o seu reino de Castela contra os mouros. Comovido, o rei parte em ajuda ao genro na Batalha de Salado, mais um exemplo de luta épica. No seu segundo casamento, Dom Dines se casa com Beatriz de Castela, dando vida então a Dom Pedro I. Dom Pedro, filho de rei Afonso IV, era casado com Constança, mas se apaixonara por Inês de Castro, que era dama de companhia da esposa. Após a morte de Constança, o futuro rei de Portugal, viúvo, queria casar-se com ela. Rei Afonso IV, temendo pela sucessão do trono de seu neto e pela presença castelhana, tenta fazer com que Dom Pedro se case com outra mulher, num casamento de interesses políticos. Desse modo, o rei ordena que Inês seja executada. Ao ouvir sua sentença, Inês fez com que suas últimas palavras comovam o rei, mas Inês foi executada naquele momento antes que o rei pudesse fazer algo, em 1355.
Querendo imortalizar seu amor por Inês, Dom Pedro jurou, em presença da corte, que havia se casado clandestinamente com ela. Assim, ela foi rainha após a morte. Dom Pedro manda mover o cadáver para o trono e faz com que os nobres beijem sua mão. 6 anos após o assassinato, ele conseguiu que o rei de Castela lhe entregasse os assassinos de sua amada, que para lá fugiram, e esses foram torturados. Ao fim, é falado do pecado que Dom Fernando teria cometido ao se casar com Dona Leonor, por cobiçar a mulher de outra pessoa. Acreditava-se que o preço que Dom Fernando teria pago era ser um péssimo rei e que quase teria destruído o reino por completo.